Então, amigos, como ocorre o transporte da seiva bruta? Antes da gente ver como é que a seiva bruta sobe pelo xilema, vamos pegar detalhes básicos, vamos pegar coisas básicas para a gente entender melhor todo esse processo. Olha só, transporte da seiva bruta. Começamos assim, ó. A seiva bruta olha lá, foi. Tinha dado uma travadinha, mas foi. A seiva bruta, ela é composta por água mais sais minerais. Como é que eu costumo, irmão, chamar a seiva bruta? De Gatorade. Seiva bruta é Gatorade. Por que pensa? O que Gatorade é, na verdade? Água mais sais minerais, não é isso? Então, seiva bruta, vamos chamar de Gatorade. E como é que a seiva bruta, ela também pode ser conhecida por dois outros nomes. Seiva mineral, porque ela transporta sais minerais, ou também seiva inorgânica, porque água e sais não têm carbono, são substâncias inorgânicas, ok? Outra característica é que seiva bruta sobe, é uma seiva ascendente. Ela é transportada das raízes para as folhas, ok? Seiva bruta sobe. E olha agora aqui, o tecido responsável por esse transporte é o xilema, também chamado de lenho. Lembra que lenho é outro nome do xilema. Lenho, lenha, lenha, madeira, madeira, pau, pau, adoro. A lenha, a madeira, é o próprio corpo do xilema. Nós estudamos. Além dele conduzir a seiva bruta, ele também realiza a sustentação. Por isso que você pode também encontrar vasos lenhosos para se referir ao xilema. Então, resumão, seiva bruta transporta água e sais, sobe e é feito pelo xilema. Vamos pegar o xilema e dar uma boa de uma caracterizada no xilema? Vamos lembrar algumas coisas que você já sabe e outras que são novas. Olha só. Primeiro, irmão, que xilema, ele é tecido morto. Lembra disso? Xilema, ele se encontra na palavra sex. É tecido morto que a planta tem. Olha agora uma informação que é novidade. O xilema, ele está localizado mais internamente do que o floema. Olha essa imagem que você está vendo. Esse verdinho aqui, ó, ele está representando o câmbio, aquele meristema secundário, aquele tecido que faz a planta engrossar. Lembra que nós aprendemos que o câmbio, ele fabrica xilema para o lado de dentro e fabrica floema para o lado de fora. Então, repare, irmão, o xilema, ele é mais interno do que o floema. Ele está mais para dentro do que o floema. Olha lá, mais interno. Olha essa questãozinha aqui, ó. Se eu bater um prego no tronco de uma árvore, a ponta do prego, ela atinge primeiro qual vaso condutor? Ela atinge o floema ou o xilema? Se eu preguei o prego aqui, ó, ela vai alcançar primeiro o floema, que é mais externo. Xilema está mais para dentro. Isso vai ser importante. Amigos, olha o nome das células que compõem o xilema. Os canudinhos que compõem o xilema. Tem dois tipos de células. Ó, a primeira é chamada elemento de vaso, que é esse maior que está aqui. É uma célula mais curta e mais grossa, curta e grossa. E outro canudinho são os traqueídeos, que é esse menorzinho que está aqui, ó, que é essa célula fina e longa. Então, elemento de vaso e traqueídeo são os nomes das células que vão funcionar como canudinhos nesse tecido chamado xilema. Elemento de vaso curto e grosso,
traqueídeo fino e longo, ok? Isto aqui, irmãozinho, raramente é necessário você levar para o vestibular. Leva que é tecido morto e que está localizado mais internamente. Então, dessa tela, o que eu tenho que saber: seiva bruta é Gatorade, água e sais. Seiva bruta sobe. O tecido é o xilema, que é tecido morto, está localizado mais internamente. Vamos caminhar. Eu vou te apresentar agora os dois tipos de xilemas que existem. Também não é importante. Raramente alguém cobra isto. Olha os dois tipos: o cerne e o alburno. Amigo, eu não sei se você já teve essa experiência de vida. Eu já. Não sei se você tem ainda o seu avô ou o seu bisavô. Às vezes o seu, você já pegou, não sei, o seu avô conversando com o seu pai, lá na casa do seu avô. Ele comentando assim, às vezes, com o seu pai: tá vendo essa mesa de madeira da minha cozinha? Seu avô falando para o seu pai: essa mesa aqui, de madeira, pertenceu ao meu avô. O seu avô falando que aquela mesa era do avô do seu avô. Aí ele comenta assim: também, naquela época, os móveis eram feitos com o cerne da madeira. Por isso que é tão durável. Às vezes ele comenta assim, né, pessoal mais antigo: nessas porcarias que vocês têm em casa agora, que compra hoje, amanhã já está quebrado. Então, o que significa a expressão o móvel é durável? É bom porque é feito com o cerne da madeira. Vamos entender. Os dois tipos de xilema que eu encontro no tronco de uma árvore: cerne e alburno. Repare que aqui, irmão, está o câmbio, ó. Esse tecido é o câmbio. Aquele que eu te falei que fabrica xilema para dentro e produz floema para fora. Tudo bem? Vem cá comigo agora. Você observa que o cerne é aquele xilema mais para dentro. É o xilema que forma o miolo da madeira. Lembra que madeira é xilema. O miolo da madeira é o xilema que está localizado mais internamente. E é o mais velho, gente. Por que é o mais velho? Quando essa árvore era fininha, mais fina, o câmbio não começou a fabricar xilema de cá para cá? Se ele começou a fabricar xilema de cá para cá, o cerne é o xilema mais antigo. É o que foi fabricado primeiro. O alburno, que é esse aqui, ó, mais próximo do câmbio, é o xilema mais novo, que foi fabricado por último. Ele é mais externo do que o cerne. E sabe o que acontece? Olha agora. Esse xilema cerne, o cerne, os canudinhos dele, olha como é que eles estão. Esse xilema é tão antigo, tão antigo, tão antigo, o cerne, o mais velho, que ele não conduz mais a seiva bruta. Ele não conduz, de tão velho que ele está. Sabe o que a planta faz com esse xilema que não conduz? Ela entope ele, ela entope os canudinhos desse tipo de xilema com o material mais duro do reino vegetal, chamado de lignina, que eu já te apresentei esse cara. A lignina é o material mais duro do reino vegetal. Eu comentei com você que a lignina é mais dura do que o aço. Então, o que a planta faz? A planta entope o cerne com um material duro chamado lignina. E essa parte da madeira é a parte mais dura, a parte que é cimentada com esse material. Ela não conduz mais a seiva, o xilema cerne, mas continua dando sustentação à planta. Esse xilema mais externo, o alburno, os canudinhos ainda estão funcionando e estão transportando a seiva bruta.
subindo como a seiva bruta. O alburno, ele continua conduzindo seiva. Então, olha a expressão do pessoal mais antigo ao dizer que antigamente os móveis eram mais duráveis porque eram feitos com o cerne da madeira, a parte mais nobre do xilema, a parte mais dura, a parte que foi cimentado com lignina. E agora, você tem condições de me explicar essa imagem aqui, ó, essa situação. O que você está vendo, irmão? O que você está observando aí? Repara, uma puta de uma árvore, ela está viva ou não? Ela está viva. Olha as folhas. Mas olha o que aconteceu no tronco dela. Foi praticamente o miolo completamente destruído. Sei lá, parasitas, cupins, quem sabe um raio caiu aqui. Mas como é que você me explica que essa árvore continua viva com a falta de todo esse tecido aqui, irmão? A parte que foi destruída foi o cerne, o xilema não condutor. Não condutor. Nessa parte aqui, ó, que sobrou, que parece fininha para você, ainda tem xilema alburno. Ainda tem xilema subindo com a seiva bruta. Por isso que a árvore continua viva. Agora, compadre, se isto aqui foi destruído, se o cerne foi destruído, o que comprometeu demais nessa árvore? A sustentação dela. Um vento mais forte poderá derrubar. Nas cidades, quando tem vendavais, por exemplo, é muito comum essa cena. Árvores centenárias caídas em cima de fios, postes, casas. Olha aqui dentro, irmão. O cerne, que é o xilema que dava sustentação principal, ele foi destruído. Cupins, alguma coisa assim. E a árvore continuava viva por quê? Porque nessa borda que sobrou, ainda tinha xilema alburno subindo com a seiva bruta. Mas a sustentação dela foi comprometida. Irmãos, em termos de frequência de vestibular, não é comum cobrar-se isto. Uma outra coisa que eu quero apresentar, que também não é tão frequente, é como é que você sabe, pelo xilema, a idade que uma planta tem. Contando os chamados anéis de crescimento. Tá vendo esses anéis aqui, ó? Esses anéis, mais ou menos podemos dizer que a planta produz um por ano. Então, se eu contar a quantidade de anéis, eu tenho mais ou menos uma estimativa de qual é a idade dessa planta. Deixa eu explicar. Você verifica que no anel tem uma parte mais clara, seguida por uma parte mais escura. Uma parte clara, parte escura, parte clara, parte escura. A somatória das duas forma um anel. Como é que eu explico isso? Então aqui eu tenho a parte mais escura e aqui a parte mais clara. Aqui começa um outro anel, a parte mais escura. Nessa parte mais clara aqui, irmão, há uma alta atividade do câmbio fabricando xilema. O câmbio nessa faixa aqui, ó, está fabricando muito xilema. E quando que geralmente o câmbio ele tem altíssima atividade de produção de xilema? Quando as condições estão favoráveis, temperatura boa, alta temperatura, tem bastante água no solo, o ambiente está disponível, o metabolismo do câmbio é maior. Como o metabolismo do câmbio, a atividade dele é maior, então ele fabrica xilema aqui, um outro aqui, outro aqui. Os xilemas estão produzidos de maneira mais espaçadas um do outro, né? Não estão tão adensados, criando uma faixa clara. Aí você está vendo nessa região aqui mais marcada, ó, mais escurinha, aqui também houve a produção do xilema. Só que o câmbio nessa região, ele produziu um xilema muito próximo do outro, muito adensado. Os canudinhos, as células, os vasos ficaram muito próximas. A atividade do câmbio não estava legal nessa faixa aqui. Por quê? O ambiente não estava com uma temperatura adequada, o ambiente ele não tinha tanta oferta de água no local,
O fato é que o ambiente não estava propício para a produção do xilema, o que teve uma produção muito adensada, próxima, causando essa marca. Ora, gente, se nós pensarmos geralmente estações do ano, que estações do ano teria temperaturas boas, alta atividade, água disponível, primavera, verão, vamos falar assim, primavera, verão, pode variar de local para local. Que estações do ano a gente teria temperaturas mais baixas, pouca atividade do câmbio, falta de água, vamos falar assim, talvez outono e inverno, dependendo da localidade que você está considerando? Ora, gente, então se a gente puder falar que aqui houve uma produção primavera-verão e aqui houve uma produção outono-inverno, nós estamos considerando que tudo isso aqui, ó, equivale a um ano da planta. Tudo isso equivale a um ano da planta. Por isso que nós podemos dizer, companheiro, que isto aqui, ó, cada anelzinho desse aqui, equivale a aproximadamente um ano, que daria mais ou menos uma estimativa da idade da planta. Aí você fala assim, mas caramba, para saber a idade da planta eu vou ter que derrubar a árvore, meu? Né? Vou ter que derrubar? Não necessariamente. Hoje já tem uma máquina, que é uma espécie de uma furadeira, que tem uma broca especial, que ela cava um buraco no tronco da árvore, vai até o centro, e essa broca permite você tirar um filetinho desse aqui, ó, do tronco, sem precisar derrubar a árvore. Sem precisar. Você tira esse filetinho aqui de madeira, ó, e nesse filetinho, nesse canudinho, você tem os anéis. Você conta a quantidade de anéis que tem no tronco da árvore, sem precisar derrubá-la. Sem precisar derrubá-la. Só observando isso aqui, tá? Também, irmão, não é comum questões que cobram anéis de crescimento. Até tem, mas não é comum. Bom, agora nós vamos começar a entrar numa parte desse módulo que já apresenta uma boa frequência e é o nosso desafio, irmão. Aqui está o nosso desafio. A gente entender como é que seiva bruta, água e sais sobe num canudinho morto contra a gravidade. E já que é para ferrar, vamos ferrar legal. Vamos imaginar uma sequoia de 100 metros de altura. Como é que a água subirá pela sequoia, canudinho morto, a 100 metros de altura? Companheiro, um único processo sozinho não dará conta de fazer isso aí. Nós vamos precisar de 3 mecanismos agindo conjuntamente para conseguir essa proeza. Vamos lá. O primeiro mecanismo é chamado de pressão positiva da raiz. Pressão positiva da raiz. Vamos ver o que é isso. Vamos procurar entender. Vamos imaginar que aqui eu vou fazer um rascunho do desenho de uma árvore. Está aqui a raiz da planta, está aqui o tronco, e aqui estou imaginando que é o canudinho do xilema. Tudo bem? Olha o que é a pressão positiva da raiz. A raiz da planta, ela vai roubar sais minerais do solo e vai concentrar esses sais no seu interior. Muita dessa captura é feita por transporte ativo, gastando energia para acontecer. A raiz da planta, por transporte ativo, rouba sais do solo e concentra no seu interior. Ora, se a raiz está roubando sais, o solo está ficando menos concentrado, com menos sais. Se está jogando para dentro da raiz, a raiz está ficando mais concentrada, com mais sais, hipertônica. Você aprendeu, companheiro,
que osmose passa a água da onde para onde osmose? De um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ora, se o solo está menos concentrado, o interior da raiz está mais concentrado, olha o que a água que tem no solo faz. Ela entra dentro da raiz, ela entra dentro do xilema por osmose. Por que que isto aconteceu? Porque a raiz roubou sais do solo e concentrou no seu interior, também um pouco no xilema. Isto faz a água migrar da onde tem menos para onde tem mais. Companheiro? Isto é o que nós chamamos de pressão positiva da raiz. A pressão positiva da raiz é a água entrando na raiz no xilema por osmose, certo? É essa que é a pressão. É água entrando na raiz por osmose. Você quer ver algumas coisas que eu posso relacionar com isso? Enforcaram Tiradentes, derrubaram uma casa dele, salgaram o solo da casa para que nenhuma planta crescesse e servisse de exemplo para a população. Você ouviu falar isso, não é? Por que que o ato de salgar o solo pode evitar o crescimento ou matar uma planta? Se eu estou salgando o solo, eu estou colocando mais sais minerais no solo. Mais sais. Estou salgando o solo. Ora, se o solo está recebendo sais, porque eu estou colocando, ele está ficando mais concentrado do que o interior da raiz. Qual é o problema disso? O problema é que osmose passa a água da onde para onde? Do menos para o mais. O que o excesso de sal no solo fará? Roubará água da raiz por osmose, matando a planta desidratada. Por isso que o ato de salgar o solo mata uma planta. Ao invés da raiz ganhar água por osmose, é o solo que rouba a água por osmose da raiz da planta. Às vezes sua mãe tem uma planta que ela adora, uma samambaia, tá? Desde a época que ela casou com seu pai. Você desconfia mais que ela gosta da samambaia do que seu pai. E às vezes ela quer fazer um agrado para a samambaia, ela comete um erro crucial. Na cabeça da sua mãe, ela acha que quanto mais adubo você jogar para a planta, melhor. Adubo químico. Então ela vai lá no mercado, compra sulfato não sei do que, nitrato não sei do que, adubo químico. E ela chega na samambaia, abre e joga a caixinha inteira na samambaia. Toma, filha, você merece, só você me entende. 3 dias depois, a samambaia está seca, esturricada. Se você colocar excesso de adubo químico no solo, adubo químico é sal mineral. Torna o solo mais concentrado, rouba a água da raiz da planta, matando a planta desidratada. Adubo químico não pode colocar em qualquer quantidade. Tem que ser na concentração que é indicada na embalagem do adubo. Então essa é a pressão positiva da raiz. É água entrando por osmose na raiz e no xilema. Aldo, essa pressão osmótica que leva a água para dentro do xilema é forte? Depende da planta, irmão. Tem plantas que essa pressão não passa de miseráveis centímetros. Tem plantas que é até forte. Aldo, na nossa sequoia de 100 metros de altura, quanto que a água subiu no xilema? Mais ou menos a 5 metros de acima do solo. Mais ou menos a 5 metros. Ajudou? Ajudou. Resolveu o problema? Não. Está faltando ainda 95 metros. Então quer dizer que sozinho a pressão não dá conta.
O segundo mecanismo que vai ajudar a água a subir mais um pouquinho é um mecanismo chamado de capilaridade. Capilaridade. Vamos ver o que é isso. Para te mostrar a capilaridade, olha para essa imagem aqui, ó. Eu peguei uma vasilha com água e coloquei 2 canudinhos de vidro, 2 canudinhos ocos de vidro, dentro da vasilha em pé, certo? Um é mais fino do que o outro. Repare que o nível da água no frasco é esse aqui. Mas dá uma olhada dentro do canudinho. Repara que o nível da água dentro do canudinho está acima do nível dessa vasilha que está aqui. Irmão, a água está escalando o canudinho contra a gravidade sem ninguém colocar a mão. Sem ninguém colocar a mão. Essa capacidade que a água tem de escalar canudinhos, nós chamamos de capilaridade. Como explicar? As moléculas de água, elas estão aderidas uma à outra, uma força de adesão chamada pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. E da mesma maneira que uma molécula está aderida a outra, quando você coloca a água dentro de um canudinho, ela também se adere à parede do canudinho, ela se adere à parede do canudinho, permitindo com que ela escale esses capilares. E você percebe que quanto mais fino, quanto mais fino é o canudo, maior a adesão, mais a água consegue subir pelo canudinho. Capilaridade. Irmão, o xilema não é formado por canudinhos? O xilema não é formado por canudinhos? E qual é a espessura, a grossura do canudinhos do xilema? 10 vezes mais fino do que o fio do teu cabelo. 10 vezes mais fino do que o fio do teu cabelo. E quanto mais fino o canudinho, maior a adesão que a água tem na superfície e na parede, escalando e subindo contra a gravidade, sem ninguém colocar a mão. Isto é a capilaridade. Olha lá, ajudou a água a subir? Ajudou. Quanto ajudou? Somando esses dois aqui, somando os dois, a que distância do solo nós estamos mais ou menos? A mais ou menos uns 10 metros. Ajudou. Resolveu? Não. Está faltando quanto? 90 metros ainda. Quer dizer, então, que é o último processo, o mais forte, o bom da paçoca, aquele que vai resolver de uma vez por todas o problema. É a transpiração, também chamado de sucção foliar. Transpiração ou sucção foliar. Agora, irmãos, eu fiz um esqueminha aqui para poder explicar melhor isto para você. Acompanha, acompanha. Entra num acordo comigo. Aqui está a raiz da planta. Solo, canudinho mais interno é o xilema, canudinho mais externo em amarelinho é o floema. Aqui está uma única folha. O que acontecer com essa folha está acontecendo com todas as outras. Essa estrutura que tem na folha no formato de Checa bucicleide é o estômato. Tudo bem? Beleza? Então vamos ver como é que a coisa acontece. Até agora, olha o que nós temos até agora. A água que estava aqui no solo, ela entrou na raiz no xilema devido à pressão positiva da raiz. Gente, deixa eu mudar de cor aqui para aparecer melhor. Ó. Aqui a água entrou pela pressão positiva por osmose. A água também subiu um pouquinho graças
a capilaridade, aquela adesão na parede do xilema. Muito bem, vamos entender o terceiro agora. Aqui dentro da folha, nós temos aquele tecido, o parênquima clorofiliano, que nós estudamos, que é o responsável pela fotossíntese, fazendo com que a folha fabrique glicose, açúcares, carboidratos. Cada pontinho desse que eu estou colocando aqui em vermelhinho representa uma molécula de carboidrato, representa uma molécula de açúcar. Tudo bem? São esses pontinhos vermelhos que você está vendo. Agora, irmão, como é que o açúcar, o carboidrato, se encontra dentro da folha? Ele está na forma sólida, líquida ou gasosa? Ele está na forma líquida. Aqui dentro da folha é uma piscininha. Está cheio de água líquida. A folha é uma piscininha por dentro. A folha é uma piscina por dentro. Ela está cheia de moléculas de água. E essas moléculas de água, ó, a água vai ser representada no pretinho, certo? Elas estão dissolvendo os carboidratos. Carboidrato, o açúcar, representado em vermelhinho, certo? Então, o que a folha é por dentro? Ela tem garapa. A folha é garapa por dentro. É uma garapa. Tem um sucão de açúcar aqui, ó, garapa. Só que aí, irmão, olha o que vai acontecer. A folha começa a transpirar. E o que é transpiração pelo que nós estudamos? Transpiração é perder água na forma de vapor. E à medida que a folha vai transpirando, da onde que essa água que está saindo, ela está vindo? Do suquinho, da garapa. Quer dizer que a transpiração, ela está tirando água do açúcar. Ela está tirando água dos carboidratos. O açúcar está perdendo água para a transpiração. Conclua. Se o açúcar está perdendo água por transpiração, o açúcar está ficando com menos água. Se está ficando com menos água, isto está tornando a folha um meio mais concentrado. Mais concentrado. A folha está ficando hipertônica. Por quê? A folha transpira, tira a água do açúcar, menos água, concentra o açúcar, tornando a folha hipertônica. A folha está ficando mais concentrada do que o restante do xilema. Osmose passa a água da onde para onde? Da onde para onde? Do menos para o mais. O que o excesso de açúcar na folha faz? Ele chupa a parede do xilema por osmose, chupa a coluna d'água, fazendo com que a água que está lá embaixo suba pelo canudinho até dentro da folha. Na hora que a folha transpira, o excesso de açúcar transforma a folha numa bomba de sucção, que vai chupar a parede do xilema por osmose, trazendo a coluna de água para dentro da folha. É como se a folha estivesse fazendo um boquete foliar, chupando a coluna de água do xilema, fazendo com que ela chegue dentro da folha. Eis, irmão, o processo mais forte que existe, fazendo com que a água suba. Faz um 3D para mim. Esse 3D ele não é perfeito a comparação, mas dá para você entender. Latinha de refrigerante, canudinho e sua boca. Quando você faz sucção com a boca no canudinho, o refrigerante sobe pelo canudinho contra a gravidade, da latinha até sua boca. Faz a comparação. Quem seria a latinha com o refrigerante? A água que está aqui embaixo, ó, na raiz, no caule. Quem é o canudinho de refrigerante? Os vasos do xilema. Quem que é a boca chupando o canudinho? A folha transpirando, tirando água, tornando a glicose mais concentrada, que chupa por osmose o canudinho do xilema.
e a coluna de água sobe até a folha. Para você ter ideia de como esse mecanismo é importante, sabe até qual é a porcentagem de água que chega na folha, que pode ser perdido por transpiração? Até 99%, irmão. Até 99% da água que chega na folha, na piscininha, pode ser perdido por transpiração. E repara, se tivesse uma questão que perguntasse assim, para a planta, transpirar é um mal necessário. Para a planta, transpirar é um mal necessário. Como é que eu explicaria essa frase? Por que para a planta transpirar é um mal? Porque ela perde quase que toda a água que chega. Por que é necessário? Se não fosse essa perda, você não teria o mecanismo mais forte que faz a água chegar até a folha. Sobra pelo menos esse 1% que está aqui de água para que a folha possa realizar as suas necessidades básicas, fotossíntese, reações químicas e tantas outras coisas que precisam da água. Os professores de geografia falam assim, que em cima da floresta amazônica existe na atmosfera verdadeiros rios voadores, não é? Rios voadores. A quantidade de vapor de água que tem em cima das florestas é tão grande que como se fossem rios na forma gasosa. Dá para entender, irmão? Imagina toda aquela vegetação jogando na atmosfera 99% de toda a água que chega até as folhas. A quantidade de vapor de água que tem lá em cima é absurdo, irmão. É absurdo. Então aqui estão os 3 mecanismos responsáveis pela água subir. A pressão positiva da raiz, que é a água entrando por osmose na raiz, a capilaridade, que é a água escalando as paredes dos vasos do xilema, e a transpiração ou sucção foliar, que é a folha transpirando, transformando a folha numa bomba osmótica que chupa a coluna de água. Isto tudo, essa subida da seiva bruta, ela foi explicada por um cientista chamado Dickson. Por isso que é conhecido como teoria de Dickson, a subida da seiva bruta pelo xilema, principalmente pela transpiração, também chamada de sucção foliar. Ô, irmão, olha só para ter uma análise, uma perguntinha de vestibular. Se você fizer um furo no xilema, furou o xilema, sai seiva ou entra ar? Furou o xilema, sai seiva ou entra ar? Entra ar. Na hora que você fura o xilema, entra ar e não sai seiva. Como que você consegue entender isso? Gente, a folha transpirando não é como se eu estivesse chupando o canudinho. Se eu estou chupando o canudinho e há um furo no canudinho, ao furinho no canudinho, na hora de você chupar, você está chupando o ar. O ar vai entrar por esse canudinho aqui. Então, como o principal mecanismo que faz a seiva subir é a sucção foliar, é como se eu estivesse chupando um canudinho. Ao chupar, eu vou aspirar o ar e ele vai entrar pelo canudinho. Sabe o que vai acontecer? Vai criar uma bolha de ar aqui, ó. Criando uma bolha de ar, vai romper a coluna d'água. A coluna d'água que estava contida, contínua, aliás, as moléculas grudadas uma na outra, por ligações de hidrogênio, a bolha de ar que entrou rompe a coluna. Essa coluna que ficou para cima, ela acaba de chegar. Mas a bolha que está aqui, ó, não vai deixar essa coluna de baixo continuar subir. Então, se entrar ar aqui, vai atrapalhar o transporte da seiva pelo xilema. É quando você fura o xilema. Irmão, com isso aqui, olha o que os floricultores conseguem fazer. Ou até você em casa. Compra margarida com as pétalas brancas, margaridas brancas, sem a raiz. Só com o caule, como você compra na floricultura, cortado com o caule, tá? Não tem a raiz,
Mas como a margarida é uma planta pequena, a transpiração das pétalas, a pétala, é uma folha modificada. É uma folha, transpira. A transpiração é suficiente para chupar. Só que aí você coloca elas mergulhadas, uma água, contendo um corante. Aí você coloca a cor do corante. Na hora que a pétala transpirar, vai chupar essa água, certo? Pelo xilema, e vai levar o corante até as pétalas. Como as pétalas são brancas, serão tingidas pelo corante. Olha essa aqui, irmão. Olha essa que linda. É que eu faço essa rosa ficar assim. Pego uma rosa branca, para a gente poder tingir, branca, sem a raiz mesmo, igual aquela que você compra na floricultura. Aí olha o que você vai ter que fazer. Pegar o caule dela, ó, sem a raiz, olha lá, só o toquinho, e abrir em 4 partes. Abre com cuidado para não estourar, como está aqui, e você vai colocar cada pedacinho desse num recipiente com um corante diferente, com uma cor diferente. Aqui está cheio de vaso do xilema. Aqui tem outros, aqui tem outros, aqui tem outros. Então o que vai acontecer? Cada hora que a pétala transpirar, porque ela é uma folha modificada, ela vai chupar pela sucção foliar esse corante juntamente com a água. E vai tingir partes diferentes das pétalas, dando essa tonalidade diferente que você está vendo. Usando basicamente a força mais forte que tem para chupar essa seiva, que é o mecanismo de transpiração, ou chamado de sucção foliar. Desse módulo, irmão, dessa matéria, o que é necessário eu levar? As características do xilema, as características da seiva bruta, do que é feita, que ela sobe, certo? Não precisa se preocupar com os tipos de células, com cerne, com alburno, que é muito difícil perguntar. Anel de crescimento também não é comum perguntar. E é necessário também você manjar os 3 mecanismos responsáveis pela subida da seiva bruta. Pressão positiva da raiz, a capilaridade e a transpiração ou sucção foliar. Isso foi explicado pelo cientista chamado Dickson, a teoria de Dickson. É isso aí, irmãos.